Beleza, vamos começar então. É, O capítulo 2 ele começa ali trazendo um assunto do ano passado, falando um pouquinho de fatoração, polinômio, isso, aquilo, mas a moral da história é que ele quer chegar na equação do segundo grau e na resolução da equação do segundo grau. O que vocês podem me contar, o que vocês sabem sobre a equação do segundo grau? Que a gente tem o A, B e o C para destacar no meio de uma conta com vários valores. Isso, muito bem, Matheus. Facilita a gente pode botar no Bhaskara. Isso, então assim, ó, a grande moral da história que a gente tem vai ter uma equação, essa equação a gente vai tentar escrever ela na forma simplificada, quer dizer, vai organizar ali do jeito mais fácil possível, não deixar vários elementos com x ao quadrado, não, vai botar tudo num elemento só, vai botar tudo num elemento só com x, né, e vai colocar a letra separada, vai organizar, e a gente vai destacar o que o Matheus ali falou, que são os coeficientes dessa nossa equação ali, que é o A, que é o B, que é o C. Por que a gente precisa tanto desse A, desse B e desse C? Porque eles vão ser os responsáveis por a gente conseguir alimentar a nossa equação lá, que é a nossa fórmula do Bhaskara. Qual que é a fórmula do Bhaskara aí? Alguém sabe de cabeça? Sem ser o Matheus que já respondeu ali do A e do B e do C. Vamos lá. Qual é a fórmula do Bhaskara aí? Fala. A Duda, que acabou de entrar. Qual é a fórmula do Bhaskara, Duda? Vamos lá. Eu acho que é menos B Não, 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 não. mais. Não, não, Matheus, você já falou. Deixa agora outra pessoa falar. Não, fala, Duda. Pera, eu acho que é B mais Pera ou aí. menos. Tá, Aí, segura um pouquinho. Você falou não, B. X igual Ah, tá. X igual. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. X igual. a B, Mais aí ou mais menos. ou menos. Mais o quê? Aí é um parênteses, aí põe. Não, é raiz, né? Ah, é verdade, raiz. Vixe, na raiz eu não lembro bem, mas eu sei que Tá. é embaixo é uma fração Embaixo é uma vezes fração. A. 2 vezes A. Ok, esse pedaço aqui já foi também. Então é B quadrado menos 4AC. Isso aqui, ó, o menos 4AC, esse B quadrado menos 4AC é bem importante, porque a gente vai até dar um nome especial para ele aqui. Vai se chamar o discriminante depois. Tá? E uma outra coisa ali é que o B é negativo. Muito bem, o Henrique. Foi o Henrique que falou, né? Tá. Então, esse lance ali do B negativo também é bem importante. Isso aqui é a fórmula, tá? Que a gente vai usar. Só que assim, essa fórmula é como se fosse uma bazuca. Ela quebra qualquer equação do segundo grau e resolve ela. Mas a gente não precisa dela para resolver todas as equações do segundo grau. Tem equações que são mais simples e que a gente resolve de uma maneira mais rápida, sem precisar dessa parafernália toda aqui de fazer contas para resolver, tá? Então, assim, ó, antes da gente usar a fórmula do Bhaskara, vamos lembrar que tem dois casos em que a gente pode resolver sem ser pelo Bhaskara. Vocês lembram como é que os casos que a gente pode resolver sem ser pelo Bhaskara? Uma equação do segundo grau? Lá no sétimo ano a gente já resolvia. Vocês lembram disso? Que aparecia de vez em quando uma equação do segundo grau lá e vocês ficavam, tipo, lembra ou não lembra? Alguém? Sim, não? O Lins lembra, tá? Lins. Ou Camila, lembra, Camila? Pode falar. Mais ou menos. Tá, vamos lá. Ótimo. Você acabou de dar a resposta, inclusive. Quando fala mais ou menos, lembra que a resposta aparece um número com mais e um número com menos. Quer ver, ó? Vou pegar uma equação. X na primeira e X na segunda linha. Não, não, é assim, ó, é um pouco mais fácil. Vamos supor, eu vou pegar essa equação aqui, ó, x ao quadrado igual a 25. Tá, isso daqui não está tanto no formato que a gente está acostumado, que está todos os números para cá e o zero para esse lado, porque se a gente transformar no jeito que a gente está acostumado agora, essa equação seria assim, ó, 25 menos, aliás, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Esse aqui é o formato que a gente olha agora, e lá no sétimo ano aparecia esse tipo de coisa para gente.
Como é que eu respondo essa equação aqui, ó? Quais são as duas raízes dessa equação? A Camila já até deu a dica pra gente ali do que é. Vocês lembram como é que é isso aqui? Qual é o resultado? Que número que ao quadrado vai ser igual a 25? 5. 5. Então, uma das raízes Sim. vai ser o 5 e a outra raiz vai ser o quê? Menos 5? Menos 5. Menos Então, 5. ó, foi o que a Camila falou, ó, mais ou menos. Então, tá aqui, ó, mais ou menos. Então, essa primeira equação aqui, que é mais simples, ela vai ser respondida assim. A gente vai ter um número que ao quadrado vai dar um valor, e esse valor, quando a gente tira a raiz quadrada, vai ter duas raízes quadradas. Não é que tem duas raízes quadradas, mas eu posso elevar esses dois números aqui ao quadrado e o resultado dá 25. Vou pegar mais um exemplo com isso daqui, tá? Vamos supor, 2x ao quadrado igual a 32. Opa, essa daqui é um pouquinho diferente, mas é bem parecida. Qual vai ser o resultado dessa aqui? O que eu posso fazer antes de resolver ela, o último passo? Como é que eu posso chegar aqui? Vamos lá. Alguém sabe o que eu faço para resolver essa equação aqui, sem usar o Bhaskara? Ninguém está falando alguma coisa no chat? Ninguém está falando nada no chat? Giovanni, que acabou de entrar aí. O que você acha? O que eu posso fazer nessa equação para resolver ela? Eu acho que podia igualar as bases. Dá pra. O que seria igualar as bases? Tirar aquele ao quadrado dali, não é? Tá, o ao quadrado é a última coisa que a gente vai tirar. Tem que tirar ele, fato. Para chegar no resultado do x, tem que tirar o quadrado. Mas antes de tirar o quadrado, a gente vai fazer uma outra operação. Tem um 2 que está multiplicando aquele x ali, não tem? Tem. O que eu posso fazer para tirar aquele 2 dali? A gente divide por 30. Divide por 32. No caso, 32 dividido por 2. Então, olha só, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, é isso daqui, ó. 32 dividido por 2. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 16. Ok, vou passar para a próxima aqui, ó. Então, ficou essa equação aqui agora. X ao quadrado igual a 16. Quais são as respostas possíveis para essa equação? 4 menos 4. Perfeito, 4 menos 4. Então, x uma linha igual a 4, x duas linhas igual a menos 4. Beleza, tá vendo? Ó, então, praticamente ficou a mesma equação que a gente resolveu ali antes com o 25, só que agora é 16 e aí o resultado é 4 menos 4. Tá, fácil, tá vendo? Não é uma equação que é complicada de resolver e a gente não precisou colocar no Bhaskara. A gente poderia ter colocado no Bhaskara e resolvido no Bhaskara? Poderia. Só que dá mais trabalho, tá? Porque resolver desse jeito aqui é mais barato pra gente, porque faz praticamente uma operação só. Tá vendo? Quando eu chego nessa parte aqui, ó, do x ao quadrado igual a alguma coisa, a gente consegue responder de cara. Tipo, se tem valor, vai dar esse valor exato. O que poderia acontecer de diferente aqui, ó, é acontecer um lance assim, ó, vamos supor, x ao quadrado igual a 10. E agora, tem algum número que ao quadrado dá 10? Não. Não exato. Mas a gente aprendeu esse ano que a gente tem um lance lá da raiz. Raiz de 10 vezes raiz de 10 fica 10. Então aqui, ó, a gente tem as respostas já de acordo com o que a gente aprendeu esse ano, que pode ser, ó, mais raiz de 10, ou então o menos fora, tá? Ó, menos raiz de 10. Porque aí menos com menos vai ficar mais, e raiz de 10 vezes o raiz de 10 fica raiz de 100, e raiz de 100 é só 10. Tá vendo? Então essa daqui é uma outra possibilidade, quando não dá a raiz exata, mas a gente resolve colocando só a raiz. E tem ainda uma outra coisa aqui que pode acontecer, que é isso daqui, ó. Vamos supor, x ao quadrado igual... 10. Como é que é? Por que não podia ser raiz de menos 10? Ah, muito bem. Porque é o seguinte, a gente não trabalha com raiz negativa, no sentido de dentro da raiz está negativo, porque esses números
uma raiz negativa, são os números complexos, e é um outro conjunto de números que a gente ainda não estudou. É a mesma coisa que acontecia lá no sexto ano, quando eu falava para vocês, ó, que esse tipo de conta aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, vamos supor, 5 menos 20. Essa conta lá no sexto ano a gente não fazia. Por quê? Porque a gente não tinha o conjunto dos números negativos. Então, essa conta para a gente dava errado. Então, por enquanto, como a gente não tem números complexos, a raiz de um número negativo não pode ter. Porque a ideia é que, para tirar a raiz quadrada é definida sempre dentro de valores positivos. Então, eu só vou conseguir tirar a raiz de uma coisa que é positiva. Aqui dentro. Fora eu posso, porque é o seguinte, aqui é o oposto dessa raiz. É diferente, sabe? Tipo, é uma coisa sutil, é que a gente está acostumado a colocar o sinal de qualquer jeito e pensa que a posição dele não vai influenciar. Nesse caso aqui, influencia porque a gente não está tirando a raiz quadrada de um número negativo. A gente está pegando o oposto dessa raiz. Entendeu? Porque esse aqui, ó, é um valor numérico. Vamos supor, o raiz de 10 vai ser 3, alguma coisinha. 3, alguma coisinha, blá, 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 blá. Vários dígitos que não são... não tem um padrão ali que a gente vai perceber, mas é um valor. E eu posso pegar o negativo desse valor. Então, existe essa quantidade. Só que quando eu coloco aqui dentro, eu não consigo tirar a raiz quadrada. A gente vai precisar de uma outra unidade que a gente ainda não estudou, que vai ser o i. Então, esse tipo de conta ainda não tem. Quer ver? Ó, eu vou explicar de um outro jeito um pouquinho mais simples. A gente não tem nenhum número que vezes ele mesmo positivo vai dar um número negativo. Por exemplo, assim, ó, eu não tenho 7 vezes 5, o resultado disso aqui vai ficar positivo, porque se aqui os dois são positivos, o resultado no final disso daqui vai ficar positivo também. Só que com os números complexos, né, com os números imaginários, vão ter números que os dois são positivos, que a gente multiplica e o resultado dá negativo. Ele é uma regra do sinal diferente, que a gente ainda não estudou, tá? Então, por enquanto, esses números a gente não estuda. Então, vou pegar e vou escrever novamente o que estava aqui em cima. Vou entrar aqui, Luiz. O x ao quadrado igual a menos 49. Vocês acham que tem essa possibilidade, isso aqui vai ter resultado? Tem um número que ao quadrado vai dar um número negativo? Com a regra do sinal que a gente tem, isso é possível? Não, né? Porque olha só, quando eu faço mais com mais na multiplicação, o resultado disso fica mais, e quando eu faço menos com menos, o resultado disso aqui também vai ficar mais. Então, a gente não tem nenhum número que elevado ao quadrado, o resultado negativo. Então, essa equação aqui, ó, no universo que a gente está estudando agora, de números reais, não tem solução. Então, essa equação aqui não tem solução. Então, a resposta aqui para a gente é isso daqui. Isso aqui é só a explicação da regrinha do sinal. Então, essa equação não tem solução para a gente. Ok? Então, quando que eu posso resolver a equação do segundo grau de um jeito bem mais fácil? Vai ser o seguinte. Se eu tiver apenas o A e o C, tá vendo? Esse daqui é o elemento que não tem o x grudado e nem o x ao quadrado, a gente pode resolver com esse método de isolar e chegar na raiz quadrada. Mas só vai dar para tirar a raiz quadrada se o número tiver raiz quadrada, senão a gente só coloca a raiz e acabou a equação. Ou então, se o resultado, quando eu passo para cá, é negativo, não tem solução. Beleza, tá. Isso é uma das possibilidades. Tem uma outra possibilidade, que é o seguinte, que é quando eu tenho essa cara aqui de equação, ó, x ao quadrado menos 10x igual a zero. Alguém lembra como é que resolve essa equação do jeito mais fácil, sem ser pelo Bhaskara? Isso também a gente já viu em aula. Podem falar, pessoal. Vocês estão aí com o microfone e com a câmera para falar, por favor. Apesar de que não dá para falar pela câmera, só por gestos, né? Alguém lembra? Tá.
Pode falar, Sem Matheus. usar o Bhaskara, eu acho que eu não sei. Ó, se eu colocar o x em evidência, porque tem x aqui e tem, no caso, tem x na parte que tem x ao quadrado e tem o x aqui no menos 10x. Se eu colocar o x em evidência, vai ficar isso daqui, ó. X menos 10 igual a zero. Com isso daqui, a gente já consegue responder quais são as raízes. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou fazer bem coloridinho aqui, ó. Esse cara é um número e esse carinha aqui, ó, é outro número. Eu estou multiplicando dois números e o resultado disso é zero. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quando eu estou multiplicando dois números, como que isso pode dar zero? Eu posso pegar, tipo, 7 vezes 15 e dar zero? Não. Eu posso pegar um número negativo vezes um positivo e o resultado dá zero? Também não. Dois números negativos, quando eu multiplico, vai dar zero? Também não. Quando que uma multiplicação vai dar zero? O resultado dá zero. Pensem um pouquinho. Quando tem zero. Exatamente, quando a gente tem um zero envolvido ali na jogada. Então, quais são as respostas possíveis? Ou o meu x ali que está com o tracinho embaixo azul vai ser zero. Então, uma das minhas respostas vai ser isso daqui, ó. X, uma linha, é igual a zero. Ou então, o meu x, duas linhas, vai ser o zero nesse vermelhinho aqui, ó. Quando que essa expressão aqui que tem um tracinho vermelho embaixo vai ser zero? Que número menos 10 fica igual a zero? Vou escrever isso de novo aqui no outro frame. Ó. Que número menos 10 fica igual a zero? 10. 10. Então, aqui a nossa outra resposta vai ser 10. Então, quando tem essa cara aqui, ó, x ao quadrado menos alguma coisa que tem x igual a zero, a gente vai ter as respostas da equação de uma maneira muito rápida. Uma das raízes vai ser zero, sempre, e a outra raiz vai ser o oposto desse número que está aparecendo aqui. Então, vou fazer a mesma coisa com outra equação com a mesma cara, tá? Para vocês entenderem. X ao quadrado menos 7x igual a zero. Eu nem vou fazer aquela fatoração que eu fiz aqui. Quais são as duas raízes dessa equação que eu fiz aqui? X uma linha e x duas linhas. Falem para mim. 0 e 7. 0 e 7, tá vendo? Ó, sem pensar muito. É bem no automático. Por que que é 0 e 7? Porque quando a gente isolar, vai ficar exatamente a mesma coisa que aqui. E aí eu pergunto, que número que vezes alguma coisa vai dar zero? É zero, né? Zero vezes qualquer coisa dá zero. Ou então esse outro número aqui. E como é que eu faço essa parte aqui, essa expressão dá zero? Vai ser quando eu fizer x menos 10 for igual a zero, que eu tinha escrito aqui. E que número que eu posso substituir aqui para fazer esse troço dar zero? É só o 10. E pronto. Então, é sempre a mesma coisa, tá vendo? Ó, aqui trocou o sinal. Vou fazer outra para ver se vocês entenderam. X ao quadrado mais 3x igual a zero. Quais são as duas raízes aqui agora, Matheus? Fala para mim. De novo, sacanagem. É isso, é. Porque você está prestando atenção, eu gosto de quem presta atenção. Vai. Então, se é a mesma coisa, vai ser sempre a mesma coisa. Seria 0 menos 3. Muito bem, menos 3, porque olha só, se aqui tem mais, a gente tem que pegar o oposto, porque quando a gente isolar ali, é exatamente isso, tá? Então, tá vendo? Ó, é uma coisa bem simples, não tem conta para fazer, porque a gente já entendeu qual é o processo. Então, esses dois tipos de equação do segundo grau, a gente pode resolver só olhando para ela, sem precisar fazer o Bhaskara. Porque fazer o Bhaskara é mais trabalhoso, tá? É uma conta que exige mais da gente. Tá? Vamos fazer, então, um caso do Bhaskara para ver se a gente ainda lembra como é que faz o Bhaskara, porque eu vi que muita gente teve dificuldade exatamente na hora de aplicar ele. Então, vou pegar aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui do livro, tá? Ó, aqui na página 64, aparecem essas equações aqui, ó, resolva essas equações. Eu vou pegar a 76b, tá? Vou copiar aqui pra gente, ó, y ao quadrado menos 7y mais 6 igual a zero. Vamos lá, uma outra pessoa que não seja agora o Matheus, para responder como é que faz esse Bhaskara aqui. Eu até posso olhar de novo aqui para a colinha, sem problema nenhum. Vamos lá.
Deixa eu ver Posso aqui. fazer? Pode fazer, por favor. Primeiro tem que pegar o A, o B e o C. O A Perfeito. é 1, A é 1, o o B é B é quem? menos 7, Menos 7, perfeito. E o C? C é o 6. C é 6. Ok, então a gente tem o A, o B e o C. Aí a gente vai para o próximo passo aqui, que é colocar isso lá na nossa expressão, tá? Eu vou colocar y, mas é a mesma coisa do que x, tá? Não faz diferença. Vamos lembrar na nossa fórmula. Menos b. Ok, o nosso b era menos 7. Fica Menos... 7. Isso, fica 7 ali, Lins. Então aqui ficou 7, mais ou menos, raiz. Aí a gente tem que fazer b ao quadrado. Menos 7 ao quadrado fica quanto? 49. 49 menos. Aí a gente tem aqui, ó, o A e o C é 1 e 6. Mas é menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 4 vezes 1 fica quanto? Calma aí, repete. Menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1 Isso, fica menos 4. fica menos 4. Vezes 6. Vezes 6, menos 20, Isso, menos menos 24. 24. Perfeito. Dividido por 2 vezes o A. O nosso A ali era 1. Vai ficar quanto, então, aqui embaixo? 2. 2, perfeito. Ok, vamos simplificar isso daqui. Lá dentro da raiz quadrada ali, fica o que, Lins? Fica 25. 25, perfeito. Tem raiz, é bem fácil da gente resolver, ó. Então aqui ficou 2. Ok, vou continuar no próximo quadrinho aqui, ó. Vamos lembrar. Y igual a mais 7, isso, mais 7, mais ou menos. A Sim. raiz de 25 é 5, dividido por 2. Agora vem o pulo do gato, twister, carpado e mais um monte de coisa. Que é resolver aquele troço de mais e menos que a gente nunca tinha visto na vida. Como é que resolve isso, Liz? Tem que fazer duas linhas, aquelas duas linhas lá. Isso, ó, faz tchum, tchum aqui, ó. Y, deixa eu melhorar esse troço aqui. Y, uma linha. E o Y, duas linhas. Ok. Qual que é o resultado do Y, uma linha, e qual que é o resultado do Y, duas linhas? Uma linha seria o mais ou qualquer. Isso, tanto faz, na verdade, tá? Mas Fica, pode... a primeira linha fica 6, se for o mais. Fica 6. Porque 7 mais 5, 12. 12 dividido por 2 fica 6. Perfeito, Lin. 6. E a de baixo? 7 menos 5, 2 fica 1. Isso, ó, 7 menos 5 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, as nossas duas respostas dessa equação aqui, ó, são 6 e 1. O que eu tenho que fazer para ver se isso é verdade? A gente pode substituir lá na nossa equação original e verificar se desse lado aqui também vai ficar 0 e se vai ficar 0 igual a 0 no final, né? Porque a ideia de ficar 0 é comparar com o resultado que está aqui, né? Para ver se essa equação é verdadeira. Então, vamos pegar e substituir cada um deles ali, tá? Ó, a nossa equação era y ao quadrado. Eu vou colocar aqui em cima de novo a equação só para a gente lembrar mais fácil. Y ao quadrado menos... É menos 7? Isso, menos 7y mais 6. Pá, aqui, menos 7y mais 6 igual a 0. E eu vou substituir por 1, por 6 e por 1 para ver o resultado que acontece, né? Então, aqui, ó, substituindo por 6, vai ficar 6 ao quadrado menos 7 vezes o 6 mais o 6. Isso aqui tem que dar 0. Vamos ver se é verdade. Olha só. 6 ao quadrado dá 32, 36. 36 aqui vai ficar menos 42. 36 menos 42 dá menos 6. E menos 6 com mais 6 dá 0. Então, aqui fica 0 igual a 0. Perfeito. Essa daqui está certa. Vamos para a próxima. Substituindo por 1, né? Então, vai ficar... Opa, ficou feio. 1 ao quadrado menos 7 vezes o 1 mais 6. E isso daqui tem que ser igual a 0. Vamos substituir aqui, ó. 1 ao quadrado fica 1. 7 vezes menos 1 fica menos 7. Aí 1 menos 7 fica menos 6. E menos 6 mais 6 também fica 0. Então, ficou 0 igual a 0.
e acabou. De fato, esses dois números aqui são raízes da nossa equação, tá? Poderia ter acontecido da gente ter feito o Bhaskara, ter feito errado em algum passo, e o resultado, quando eu for substituir aqui, não seja verdade, tá? E aí, se o resultado, quando eu vou substituir aqui, não é verdade, tipo, ficasse 7 igual a 0, aí a nossa resolução do Bhaskara está errado, ou a nossa substituição aqui foi errada, tá? Então, beleza, a gente sabe resolver a equação do segundo grau, tá vendo? Porque é basicamente isso. Vamos fazer mais uma para ver se entenderam, sem ser o Lins, tá? Vou pegar uma outra aqui, deixa eu ver. A segunda aqui, ó. Aliás, a terceira, né? Menos 16 ao quadrado, 16x ao quadrado mais 8x mais 1. Deixa eu copiar aqui. 16x ao quadrado mais 8x mais 1. Vamos lá. Quem vai enfrentar essa equação aqui agora? Para ver se entendeu. Deixa eu ver quem está mais acordado ali olhando. Nicolas, quer conseguir fazer essa aqui? Pode ser? Nicolas? Acho que ele travou. Acho que travou. Eu tô vendo ele. Opa, não, agora acho que ele mexeu ali. Consegue falar ali, Nicolas? Aham. Tá, beleza, vamos lá. O que eu tenho que fazer de primeiro aqui, Nicolas? É os coeficientes. Isso, os O A coeficientes. é 6, A, 16. Quem que é o B? o B é 8, O B é 8. E quem que é o C? o C é 1. C é 1. Vamos começar fazendo aqui aqui embaixo mesmo, que ainda tem espaço. X igual. Coloca o que aqui agora? A menos B é No caso, menos menos 8. Mais ou menos raiz. 16 ao quadrado eu já vou falar para ti que é 256, tá? Então eu já vou colocar aqui, ó, 256. Ok. Aí eu tenho menos 4 vezes o A vezes o C. Então, ó, menos 4 vezes 16 vai dar 64. 64 vezes 1 vai dar menos 64. Ok. Isso dividido por 2A. Então vai ficar 2 vezes o A, dá 32. O que foi ali, ô Henrique? Dentro da raiz não seria B ao quadrado? Ah, é verdade. B ao quadrado é 64. Obrigado, Henrique. Eu peguei o A, é verdade aqui, ó. Isso pode acontecer mesmo. Peguei o maior número ali, empolgado da vida, e coloquei o 16 ao quadrado. Já ia errar feio aqui. Valeu, Henrique. Bom, tá prestando atenção. Ok, o que eu faço agora aqui, ô Nicolas? Agora é simplificar, né? Isso, simplifica aqui dentro da raiz. Então, olha só que fácil que vai acontecer. Deixa eu limpar aqui, ó. A gente tem x menos 8, mais ou menos. Olha só, dentro da raiz tem 64 menos 64. Fica quanto? 0. 0. Ah, maravilha. 0 aqui, ó. Pegou a mais fácil. E a parte de baixo vai ficar só o 32 ali sem a gente fazer nada. Então ficou 32. Ok. E agora, será que eu preciso fazer duas raízes, ô Nicolas? Se eu somar 0 alguma coisa, se eu subtrair 0, vai mudar o resultado? Vamos supor, eu tenho 7. 7 mais 0 continua sendo 7. 7 menos 0 continua sendo 7. Então, aqui, a gente não vai ter duas raízes, a gente só vai ter uma raiz. Por quê? Porque o nosso discriminante, aqui a parte da raiz quadrada, está como 0. Então, a única resposta que a gente tem vai ficar isso aqui, ó, menos igual a menos 8 sobre 32. O máximo que dá para fazer aqui, ó, é simplificar essa fração para menos 1/4. E acabou. O nosso x uma linha vai ser igual ao x duas linhas. Só vai ter uma raiz possível, que é isso daqui. A única raiz dessa equação aqui do segundo grau vai ser menos 1/4. Então, quando a gente substitui aqui o menos 1/4 nessa equação aqui, vai dar o resultado 0. Porque aí vai ficar menos 1/4 ao quadrado vai ficar 1 sobre 16. Aí 16 vezes 1 sobre 16 é 1.
Aí aqui já tem 1 também, e aqui do lado, quando a gente divide 8 por menos 4, vai ficar menos 2, e aí 2 menos 2 fica 0. É a única raiz possível, tá? Essa daqui é diferente porque só tem uma raiz. E pode acontecer, tá? Vamos lembrar do que acontece, por que acontece esse lance aqui de ter uma raiz. Vocês lembram que em algum momento a gente falou desse troço aqui, ó, o discriminante? Aí tinha lá o discriminante, quando é maior do que 0 é uma coisa, o discriminante, quando é igual a 0 é uma coisa, e o discriminante, quando é menor do que 0, é uma outra coisa. O que tem esse símbolo aqui aparecendo pra gente? O discriminante vai ser esse carinha aqui, ó. Cadê a nossa fórmula? Peraí. O discriminante é esse carinha aqui, ó. Vou fazer coloridão aqui, ó. Discriminante é apenas esses símbolos aqui, ó. Então, esses caras aqui, se eu calculo, eu já consigo dizer se a equação vai ter raiz, se não vai ter raiz, ou se vai ter 2 raízes, tá? E como é que a gente sabe a partir disso? Com o discriminante, é esse negócio aqui, ó. Quando é maior do que 0 discriminante, a gente vai ter 2 raízes. Duas raízes, uma raiz e sem raiz. Mas como é que a gente sabe isso de verdade? Olha só. Vamos olhar aqui para os 2 exemplos que a gente acabou de resolver. Aqui, ó, a parte dentro da raiz quadrada está com 0. E cai exatamente nesse caso aqui, ó, que a gente tem uma raiz. No caso anterior, olha só o que aconteceu. A gente tinha, voltando mais um pouquinho, a gente tinha 25. E 25 é maior do que 0. E como esse número aqui é maior do que 0, a gente chegou no final com 2 raízes, porque tinham 2 coisas diferentes na hora de substituir. Então, o discriminante, que é aquele carinha que fica dentro da raiz quadrada, vai determinar quantas raízes a gente tem. Então, se por acaso a gente chega num negócio assim, ó, quer ver? Vou pegar um exemplo já terminado. Vamos supor que eu estou lá resolvendo o nosso Bhaskara e chega num negócio assim, ó, menos 1, mais ou menos, raiz de menos 4 sobre 2. O que eu faço daqui para frente? Quando eu chegar num Bhaskara e chegar nesse problema aqui? Alguém sabe me falar? O que vai acontecer quando eu chegar... Vamos supor, estou resolvendo lá um Bhaskara e chegou nessa parte aqui da conta, com um número negativo dentro da raiz quadrada. Isso aqui não dá para resolver. E conversa exatamente com aquilo que o Henrique falou lá com a gente. Por que não tem raiz quadrada? Porque esse número aqui, ó, eu não consigo tirar da raiz quadrada com os números que a gente tem agora. Isso aqui não é menos 2 que vai sair da resposta. Não é menos 2, porque a gente não... Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, o resultado é 4, não é menos 4. Então, quando a gente chega nesse tipo de coisa, a gente coloca essa resposta aqui, ó. Não tem resposta dentro dos números reais, porque menos 4 não tem como a gente conseguir com os números reais que a gente tem agora. Se eu fizer 2 vezes 2, vai dar 4, e menos 2 vezes menos 2, o resultado também é 4. Então, isso aqui não tem resposta dentro dos reais, tá? Então, tem esses 3 casos ali que acontecem quando a gente tem a resolução da equação do segundo grau. Dentro da raiz, pode... Tá vendo aqui eu falo raiz e as raízes são as soluções do problema. E quando eu estou falando dessa raiz aqui, ó, é especificamente a raiz quadrada que a gente resolve dentro do Bhaskara, tá? Ficou alguma dúvida de como que a gente resolve isso, pessoal? Porque assim, ó, eu vi que a maioria dos exercícios que vocês tiveram dificuldade para resolver era basicamente isso daqui, ó. Ou vocês não estavam sabendo usar a parte anterior aqui, que é a parte mais simples, sem o Bhaskara, ou então, quando vocês vão resolver o Bhaskara, tem alguma questão de erro de sinal, alguma questão aqui de não conseguir responder quais são as raízes de verdade, ou não responder qual é o determinante essa parte que está dentro da raiz quadrada. Então, assim, isso foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nas resoluções ali dos exercícios que eu vi, tá? Eu vou querer que vocês treinem mais um pouco esses exercícios. Como é que vocês vão treinar mais um pouco esses exercícios? Vocês vão resolver para mim a página 64
e mandar por e-mail, tá? Então, vocês vão resolver, escrever passo a passo ali, vão resolver todos os exercícios. Eu sei que a gente já resolveu isso daqui, tá? Mas é bom que vocês resolvam novamente, para vocês não terem dúvida que vocês sabem fazer, e mandar para mim por foto, por e-mail, tá? A gente provavelmente vai ter mais uma aula de reforço na próxima semana ou na outra, tá? Ainda está sendo decidido se vai ser na próxima ou na outra. E aí eu vou corrigir esses exercícios que vocês fizeram, mas aí eu vou corrigir a partir do que vocês me enviarem, tá? Então vocês realmente precisam me enviar. Eu não vou cobrar isso, óbvio, para amanhã ou para sexta ou para segunda, porque a aula de reforço não vai ser na segunda, se for, mas antes da próxima aula. Então, vamos supor, se vai ser quarta-feira que vem, vocês têm que me mandar antes de quarta-feira, tá? Vocês podem perguntar mais, tá? Tipo, vocês estão com poucas dúvidas até agora, pelo jeito. Eu não tenho muita dúvida em Bhaskara, eu tenho mais nos conteúdos pós as férias, que eu fiquei muito boiando. Mas esse foi o conteúdo pós-férias. Não, a Bhaskara pode ter sido depois das férias, mas teve o lance de Thales e outras paradas Ah, de... sim, mas é que isso a gente ainda está estudando, né? Isso a gente ainda fez poucos exercícios, tá? O que foi que perguntaram ali? Ah, pode repetir quais são os exercícios? Ah, tá, página 64, isso. Página 64, e aí vocês me mandam por e-mail, tá? Foto por e-mail das resoluções, tá? E façam bonitinho, façam com uma letra caprichada ali, resolução bonitinha, tá? Matheus, a gente pode ver num próximo encontro ali de dar uma olhada dessa outra parte ali do, do Thales e do proporção e razão, tá? Mas é que eu acho que, em geral, a maioria do pessoal tava com dúvidas nessa parte aqui, que foi, tipo, a gente fez, acho que 3 atividades nesse trimestre, foram dessa parte ali de Bhaskara e o pessoal tava, né, deu uma caidinha nas notas ali, eu fiquei meio, hã? Aí a gente só fez uma atividade por enquanto de proporção, agora tá fazendo a segunda, isso, tá. Mas a gente pode trabalhar também na próxima aula, tá? Não tem problema. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Teve muita gente que ficou quieta aí, que não perguntou nada e não falou nada. Fala, Luana. Ah, não, ouvi sem querer, mas é que eu fiquei. Mas eu tava prestando atenção, tava vendo. Sim, eu sei que estava prestando atenção, eu vi que você estava prestando atenção, não estava com dúvida disso. Mas é assim, ó, tipo, vocês têm que interagir um pouquinho mais, tá? Tanto abrir a câmera, quanto perguntar, quanto falar. Esse é o momento que a gente está com menos pessoas para vocês poderem tirar as dúvidas. Então, é a hora que pergunta. E aí, vocês têm mais alguma dúvida para perguntar, para a gente já pensar para a próxima aula? O Matheus já trouxe a dele falando que é a outra parte ali do Thales. Mais alguém tem? Eu também sou um pouquinho do Thales. Fala, Camila. Não, eu ia falar que a minha também é as matérias mais pra frente, assim, tipo, que a gente tá vendo mais agora, assim. Aham. Tá, mas essas a gente ainda tá vendo. Dá para perguntar na aula também, porque a gente ainda tá fazendo esses exercícios. A gente vai pro segundo exercício agora e vai marcar a prova ainda na outra semana. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Eu me confundo bastante com os nomes de uma equação, tipo, discriminante, a raiz, negócio assim. Tá. Discriminante é a única palavra nova que apareceu, tá? Discriminante é isso daqui, ó, aquela parte ali dentro da raiz quadrada, tá? Aqueles números que Tá. ficam dentro da raiz quadrada são discriminantes. Os coeficientes é o A, o B e o C, como o Gabriel tinha falado ali num outro momento também, que são aqueles númerozinhos que ficam na frente do x ao quadrado, na frente do x, e o número sozinho que está ali. No caso, se a gente olha para cá, ó, esses aqui são os coeficientes, tá vendo? Aqui na frente do y ao quadrado tem uma coisa, aqui na frente do y tem outra, e aqui o termo independente. Esses caras que aparecem aqui são os coeficientes da nossa equação, tá vendo? E aí outra palavra que vai aparecer é a raiz, né? A raiz, no contexto geral de equação, é a solução da equação. Vamos supor, quando a gente estava lá no 7º ano, olhando as equações do primeiro grau, as nossas equações eram um negócio assim, ó, tipo x menos 7 igual a 4. Qual que é a raiz dessa equação aqui, Giovanni? É bem fácil, de cabeça, dá para fazer. Qual é a raiz?
Giovanni? Ah, pra mim a pergunta. É, pra Desculpa. ti. Qual que é a raiz dessa equação aqui? 3. Opa, 3 menos 7 fica igual a 4? Não, desculpa, 2. Não, é 3, John. Tem certeza? Olha só. 3 menos 7 dá como resultado 4. Por que não? Não. Mas É é 11. negativo. É 11, ó. 11 menos 7, o resultado fica igual a 4. Então, a raiz dessa equação aqui, ó. Ah, tá. Não, pode crer. Nossa, de manhã cedo eu nem pensei direito. Tá, ok, acontece. Tá vendo? A gente já tinha o lance de ter raiz da equação. A raiz dessa equação aqui pra gente vai ser o 11. Então, na equação do segundo grau, a gente também vai ter raízes da equação. Só que, em vez de ter uma raiz só na equação do primeiro grau, com uma incógnita, como é uma equação do segundo grau, vai ter duas raízes. Numa equação do terceiro grau, teria 3 raízes, e assim vai indo. Quanto maior o grau da equação, mais raízes possíveis podem aparecer, tá? Isso eu também já falei num outro momento para vocês, mas raiz é isso, tá? É que a gente confunde raiz com raiz quadrada, porque a palavra é muito parecida, né? Então, não é uma boa escolha falar de raiz, a gente pode falar solução. A solução da equação é o 11. As soluções que a gente tem na equação do segundo grau são duas, tá vendo? A gente pode ter duas, pode ter uma, ou pode não ter raiz, pode não ter solução, tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Acho que por hoje fechou, tá? Então, assim, ó, façam a página 64, me mandem por e-mail, conversem comigo por e-mail, e a gente vai ter um próximo encontro ainda para corrigir isso e falar um pouquinho ainda do proporção, razão e teorema de Tales, tá bom? Fechou aí? Uma boa aula para vocês depois.